Graça e paz, meus amados. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Essa é uma mensagem da qual João Batista ele manda uma mensagem, um recado através de seus discípulos para Jesus. Por quê? Por causa que no seu coração estava cheio de dúvida. Seu coração estava cheio de dúvida por quê? Por causa que nesse momento João Batista ele estava numa prisão, preso, se sentindo sozinho, abandonado, se sentindo desprezado, se sentindo inútil, incapaz, impotente, ele estava se sentindo um nada. E ele manda mensagem para Jesus porque se era ele mesmo, porque ele tinha batizado Jesus, ele tinha visto a pomba descendo como um sinal de resposta de Deus mesmo, que provando para ele que era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, nesse momento de angústia e de sofrimento, ele teve dúvida. O que eu quero dizer para você, se você está com dúvida no seu coração, se você está se sentindo sozinho, desprezado, se você está se sentindo impotente, entenda, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Sabe por quê? Por causa que quanto maior é o profeta, mais sozinho ele é. Quanto maior é o profeta, quanto maior é o servo de Deus, quanto mais esse ser, esse homem, essa mulher é usada por Deus, quanto mais ela é usada por Deus, mas entenda, mais sozinha você é. Então você tem que entender que Deus não quer que você fique com um monte de amiguinhos, um monte de amiguinhas, um monte de pessoas para estar te bajulando. Você tem que entender. Se você está se sentindo sozinha, é porque Deus quer assim. É por causa que você tem tanto crédito com Deus que Deus não quer que você se misture com ninguém. Percebe? Lá no passado, os grandes servos de Deus, os profetas, ele não tinha amiguinho, ficava bajulando ele. Eles eram pessoas solitárias, pessoas sozinhas. Entenda, João Batista, próprio Jesus, disse a respeito dele que não existiu e nem vai existir um profeta maior do que ele, do que João Batista, nascido de mulher. Ou seja, ele era um profeta que tinha grande crédito com Jesus, um grande crédito com Deus, mas ele estava se sentindo sozinho, ele era uma pessoa solitária. Ele andava no deserto, ele andava comendo inseto, ele vestia roupas que não eram agradáveis, mas com Deus. A respeito de Deus, ele era um homem incomparável. Percebe que quanto maior o profeta, mais solitário ele é. Quanto maior é o profeta, mais sozinho ele é. Você tem que entender. Se você está se sentindo sozinho, desprezado, solitário, é por causa que você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus e Deus quer que você fique sozinho, sabe? Você tem que entender que Deus te ama demais e não quer que você se misture. Percebe que no passado os grandes profetas, sabe, Ezequiel, um servo de Deus chamado Arão, Arão perdeu seus 2 filhos, Deus falou, engole o choro, você não vai ter luto. Ezequiel perdeu sua esposa, o Senhor fala assim, engole o choro, você não vai ter luto. Ou seja, imagina, ele perdeu alguém que ele amava, mas Deus falou, não, você não vai nem ter luto. E agora você está ficando preocupado, triste, porque você está se sentindo sozinho, desprezado, desamparado. Entenda, você é um grande servo de Deus. E servo de Deus, profetas grandes de Deus, eles são pessoas sozinhas. Sozinhas aos olhos da humanidade, sozinha aos olhos das pessoas, sozinha através do seu próprio olhar para você mesmo. Mas se Deus abrir os seus olhos espiritual, você vai entender que do seu lado, Deus tem uma comissão, gigantesca de anjos do seu lado te protegendo a sua vida. Você tem tanto crédito com Deus, tanta, moral com Deus, de que você percebe quando você ora pela vida de alguém, isso acontece. Quando você pede a respeito de algo para alguém, Deus vai lá e faz com que isso traga a existência, traga a vida. Aí você se fala, mas Deus, por que comigo eu oro, eu peço e não acontece? Entenda, Deus quer que você só dependa dele. Deus só quer que você, se abrace em Deus. Então não se preocupe não. Quanto maior é o profeta, mais solitário ele é. Então está se sentindo sozinho? Está se sentindo desamparado? Está se sentindo, solitário? Talvez numa cela escura e fria como estava João? Entenda, você é grande aos olhos de Deus e Deus quer que isso seja o suficiente para que você possa entender. Se as pessoas não te valorizam, se as pessoas não te dão crédito, o crédito maior você tem com Deus. Um crédito, imensurável, que ninguém pode colocar valor. Esse crédito você tem com Deus, então não despreze, porque você é um grande homem e uma grande mulher de Deus. Que Jesus lhe abençoe e que você nunca mais duvida de Deus. Nunca mais levanta essa dúvida no seu coração. Por quê? Porque você é um grande homem de Deus, um grande profeta. E profeta grande de Deus é profeta sozinho e solitário para o povo na terra, mas para Deus
você é incomparável, você é imensurável, não tem como Deus, sabe, te falar, porque o crédito que ele tem contigo, meu amado, o crédito que você tem com Jesus é gigantesco e já é o suficiente para que Deus possa te abençoar e te dar uma vida eterna logo mais. Amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.